Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí para mais uma aula de história, ok? Então peguem lá o livro de vocês na página 21, tá? Nessa página 21 coloquem a data de hoje é dia 8/7 e nós vamos falar sobre muitas histórias para contar. Então antes ali o livro fala que antes de você nascer já existiam várias histórias. Diversas delas aconteceram há pouco tempo. Outras histórias aconteceram há muito tempo e por isso dizemos que essas histórias são de antigamente, não é mesmo? A gente não fala assim, antigamente acontecia isso, porque significa que são histórias bem antigas, né? Bem de antigamente. Ao observarmos alguns objetos antigos ou fotografias de outros tempos, notamos que algumas coisas são diferentes das que conhecemos na atualidade. Então, quem já viu aí uma TV bem das antigas, bem de antigamente? A TV era grandona, tinha uma caixa atrás, né? Tinha TV que não era colorida, que era preta e branca. Quem já viu aí uma geladeira antiga? As geladeiras antigamente elas eram coloridas, tinha vermelho, tinha azul, tinha verde, né? Computador também. Quem já viu um computador antigo? Ele também era a tela do computador era bem grandona, tinha uma caixa atrás, né? Era o computador em si era bem grandão e tinha o computador mais de antigamente ainda, que ele era muito grande mesmo, não cabia às vezes dentro de uma sala, de tão grande que era. Então, como as coisas de antigamente, elas vão mudando, né? Então, quando a gente olha uma foto do pai e da mãe antigamente, a roupa era diferente, a moda era diferente, o jeito de se vestir era diferente, né? O jeito de cortar o cabelo era diferente. Então, tudo vai mudando à medida que vai passando o tempo, não é mesmo? Então, olha só, ali no nosso livro, ele fala assim: converse com o professor e os colegas a respeito dessas perguntas. Vocês já ouviram falar dessa palavra antigamente? Eu acho que sim, né? Eu vivo falando para vocês, antigamente. Então, quando a gente fala dessa palavra antigamente, a gente está querendo dizer que é muito antigo mesmo, né? Muito antes dos dias atuais. Ali na letra B, ele já fala em que situações essa palavra geralmente é usada. Então, quando a gente está querendo se referir a algo bem antigo, a gente fala antigamente, algo do passado, não é mesmo? Então, no número 2, ele tem ali uma coisa bem legal, bem interessante para a gente ver. Tem a letra A, que são os ferros de passar roupa. Então, olhe como era antigamente e como é hoje na atualidade. Então, a letra C, ó, esse ferro aqui, ele é o ferro que a gente conhece hoje em dia, não é mesmo? Um ferro mais novo, né? Depois, antigamente, quando a minha mãe ela era mais nova, eu lembro quando eu era criança que a gente tinha um ferro desse, bem parecido com esse na minha casa. Então é um ferro um pouquinho mais antigo. Agora esse aqui, quem já viu? Esse aqui sim, esse é muito de antigamente. Muito antigo mesmo. Tanto que essa parte que pega aqui em cima, ó, essa parte aqui, ó, ela abre e as pessoas colocavam carvão para esquentar. Então, sabe aquele carvão que a gente põe na churrasqueira? Bem parecido com aquele. Então, esquentava o carvão para ele ficar bem quente, jogava ali dentro, daí ele passava a roupa e deixava a roupa bem bonitinha, bem passadinha. Mas será que ficava cheirosa a roupa? Ou será que ficava com um cheiro de carvão? Não sei, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer um desse. Então, olha que interessante como as coisas vão mudando e vão evoluindo, não é mesmo? Essa do ferro deu pra gente perceber bem. Hoje em dia tem ferro de vários jeitos, tem diversos jeitos de passar roupa. Tem até máquina que você vai lavar a roupa e quando lava a roupa ela já sai passada e dobrada. Então, olha só que evolução, não precisa nem mais do ferro, né? Então, ali tem algumas perguntinhas pra gente pensar e conversar sobre elas. Então, quais desses objetos? Converse com os colegas e identifique esses objetos. Então, já identificamos os tipos de ferros de antigamente até os de hoje em dia, né? Na sua casa, você já viu um objeto semelhante a uma dessas imagens? Então, aí na sua casa, tem algum desses aqui, ó? Tem algum desses? Na minha casa tem um bem parecido com esse. Mas eu nunca vi desse aqui, eu nunca peguei na mão, nunca
vi como que funciona, só em foto e em filme. E esse aqui, quando eu era criança, tinha na casa da minha mãe. A minha mãe usava um bem parecido com esse, acho que era até vermelho também, pessoal. Na letra C, indique com lápis de cor o objeto mais antigo. Então, com lápis de cor, a gente vai pintar o ferro mais antigo. Desses três aqui, qual é o mais antigo? Bem de antigamente, o mais antigão aí. Qual que é? Isso mesmo, pinta esse aí. Na letra D, ele está pedindo com o lápis da cor vermelha o objeto que não é nem muito antigo, mas também não é o mais recente. Ou seja, qual desses aqui, ele não é tão antigo, bem de antigamente, mas ele também não é o mais recente que a gente tem, que tem aí na sua casa. Ele é antigo, mas não é tanto igual o que é bem de antigamente. Qual que é desses três? Vai pintar de vermelho. E na letra E, ele tá pedindo na cor amarela você pintar o objeto mais recente, que é o mais parecido que a gente tem hoje na nossa casa. Qual desses três que é? Isso mesmo, capricha. Vamos para 22? A 22, ele tem 3 fotos ali e a gente tem que numerar essas fotos, né? Em ordem, acredito que mais antiga, não sei, vamos ver o que está falando ali. Após observar as imagens, responda as questões. Vamos ver o que ele está pedindo. O que representa as 3 fotos? Então, o que tem nas 3 fotos? Ó, nessa foto aqui, o que a gente tem? Ó, nessa aqui. A gente tem um homem, uma mulher, 2 homens e uma criança, não é mesmo? Aqui no carro. E nessa foto aqui também temos um homem, uma mulher e 2 crianças. E aqui, ó, um homem, uma mulher e uma criança. Então, eu acredito que está falando sobre o quê? Estamos falando sobre famílias. Então, nessas fotografias, nós temos várias famílias representadas ali, não é mesmo? Então, ali na letra A, a gente vai escrever que são famílias, representam famílias, tá? Vamos lá para a letra B. A letra B é para a gente conversar a respeito das diferenças entre essas fotografias. Então, o que nós temos de diferente ali? Repare que nessa foto aqui, ó, as pessoas usavam roupas bem chiques, não é mesmo? Olha, estão de chapéu, gravata, né? Todos bem alinhados. E aqui na outra foto? Na outra foto eu tenho. Então, o que a gente repara ali de diferente, né? Na outra foto ali, nós temos então essa família aqui, ó. Essa família aqui, ela já tá com outro tipo de roupa. Eles não estão utilizando chapéu, não é mais terno e gravata, ó. As crianças estão de vestidinho, a mãe tá de vestidinho. Parece que é uma roupa antiga, mas não é tanto, não é mesmo? E essa família aqui já parece mais com a roupa que a gente utiliza atualmente, não é mesmo? Ó, as pessoas estão vestidas mais parecidas com hoje em dia, não é mesmo? Então, a letra C está pedindo para a gente pintar com lápis da cor verde o quadrinho da foto que mostra um acontecimento de muito tempo atrás. Então, qual dessas 3 fotos você vai pintar o quadrinho de verde que o acontecimento aconteceu há muito tempo atrás? Essa foto foi tirada há muito tempo atrás. Qual desses 3 que você acha que é? O colorido a gente já descarta, né? Porque antigamente as fotos não eram coloridas, era preta e branca. Então, a gente tem 2 opções. Qual ali das 2 que acontece muito antigo, é a mais antiga de todas? Será que é aquela que eles estão no carro, que eles utilizam chapéu e estão com essa roupa mais chique? Ou será que é ali onde está aquela família de pé tirando foto? Qual será que é? Pensa aí sobre esses detalhes, né? Da roupa, do carro, beleza? Aí na letra D é para você marcar com um X o quadrinho da fotografia que mostra uma situação mais próxima à atualidade. Então, qual dessas 3 fotos parece mais com as fotos que a gente tira hoje em dia, né? Então, você vai marcar com um X, beleza?
Agora nós vamos para a página 23, que está falando sobre minhas histórias, histórias ao meu redor. Então, coloquem a data nessa página, hoje é dia 8, ok? Então, a partir de agora, você vai estudar como identificar as mudanças que ocorrem em sua vida e na vida das pessoas que estão próximas a você. Então, ali a gente tem uma historinha e eu vou ler, vão acompanhando, ok? A bisavó de Carolina, Cecília, nasceu em 1922. Carolina encontrou as fotografias da bisavó em uma caixa. Eram fotografias muito antigas. Carolina sabia que Cecília era uma mulher forte, que havia trabalhado como professora. Sabia também que ela gostava de tocar todo tipo de instrumento musical, mas nunca imaginou como sua bisavó havia sido na juventude. Carolina quer organizar as fotografias da bisavó e colocá-la em um álbum. Vamos ajudar? Para isso, recorte as fotografias de Cecília e coloque-as em ordem, seguindo os anos indicados nesta linha do tempo. Então, olha só. Aqui desse lado, nós temos as fotinhos da avó ali, da bisavó da Carolina, né? Que o nome dela é Cecília. Então, aqui estão as fotos da Cecília. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que recortar fotinho por fotinho. Cuidado para não recortar a data, tá? Para você não se perder. Então, aqui a primeira, ela é de 1924. A outra é de 1970. A outra é de 1939. E a outra é de 1998. Vocês vão ter que colocar elas em ordem aqui. Qual foto vem primeiro? Então, embaixo eu tenho a data para ajudar vocês na sequência. Então, primeiro vem 1924, depois 1939, depois 1970 e, por último, 1998. Então, vocês vão achar quais dessas fotinhas tem essas mesmas datas aqui e colar no quadradinho. Depois, quando você terminar de colar, não passa muita cola, tá? Porque senão você não vai conseguir mudar de página e vai grudar. Então, depois que você terminar de colar, você vai conseguir ver a diferença dela desde pequenininha até quando ela já era mais velha, ok? Beleza, pessoal? Terminada essa atividade, vamos lá para a página 24, que vai falar sobre linha do tempo, ok? A linha do tempo, para construir uma linha do tempo, é preciso organizar os acontecimentos de acordo com os anos em que ocorreram. Na atividade anterior, você construiu uma linha do tempo quando organizou as fotografias da bisavó da Carolina. Então, observe esta linha do tempo representada por um personagem, a Fátima. Então, a linha do tempo, a gente pode traçar realmente uma linha e ir colocando os acontecimentos em ordem que eles aconteceram, desde o mais antigo até o mais recente. Então, aqui eu tenho uma linha do tempo. Eu tenho a Fátima, que ela nasceu em 2012. Depois eu tenho a menina, que é a Fátima, quando ela aprendeu a andar com 1 ano, então em 2013. Aí ela vai crescer um pouquinho. A Fátima foi para a escola, né, com 4 anos, em 2016. E em 2019 ela aprendeu a nadar. Então, essa é uma linha do tempo da Fátima. Então, ela nasceu, ela aprendeu a andar, daí ela foi para a escola e aprendeu a nadar. Então, essa é a linha do tempo, vai acontecendo, ó, do mais antigo ao mais recente, ok? E aí, na linha do tempo, a gente pode colocar uma data, né? Da onde que começa, sempre nos acontecimentos a gente vai colocando uma data para saber qual é o mais antigo e qual é o mais recente. Você sabia? Com a linha do tempo, também podemos conhecer como se vivia os outros tempos e os outros lugares. Nos Estados Unidos, as crianças no passado se vestiam de modo diferente da atualidade. Os meninos, por exemplo, vestiam calças curtas, meio compridas e suéter. Alguns alunos também aprendiam a tocar instrumentos musicais, como a corneta, para participar da banda da escola. Então, olha como que eles se vestiam lá nos Estados Unidos, ó. A calça, ela era comprida, mas ela mostrava a canela, ficava um pouquinho curta. E eles usavam um suéter e alguns aprendiam a tocar esses instrumentos para tocar na banda da escola. E tudo isso, eles aprenderam, as pessoas que estudam a história, aprenderam
trabalhando com uma linha do tempo, colocando isso numa linha do tempo. Ah, nesse tempo acontecia isso e eles usavam isso de roupa. Em outro tempo, ali nos Estados Unidos, usavam esse outro tipo de roupa. Hoje em dia, utiliza-se essas roupas que nós vemos nos filmes, né? Então, a gente consegue fazer isso através de uma linha do tempo. Então, pessoal, as atividades que vocês vão fazer agora, a gente vai fazer essa do material de apoio, mas a gente vai fazer outro dia, combinado, pessoal? Que é da linha do tempo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade ali da página 26, que é com auxílio de um familiar, escolha um objeto que conte uma história da família, né? Então, vocês vão olhar aí na casa de vocês um objeto antigo que vocês têm, ou achar uma foto de um objeto que vocês já tiveram um dia, ou na sua casa, ou na casa da avó, tá? E vocês vão fazer o quê? Vão desenhar esse objeto aqui, nesse quadradinho. Depois que você vai desenhar, você vai escrever na letra B de quem era o seu objeto. Ah, era da vovó? Ah, era da bisavó? Ah, isso aqui veio lá de um outro lugar, junto com o tataravô, que aí passou para o bisavô, que aí passou para o meu avô, que passou para minha mãe. Vai escrever ali, tá? E qual é a data aproximada, pode ser mais ou menos, desse objeto? Ah, então ele é de 1832. Ah, ele é de 1956. Vai escrever a data desse objeto mais antigo que vocês têm aí, tá bom? Essa página aqui, 27, a gente não vai conseguir realizar. Por quê? Porque aí todo mundo teria que apresentar o objeto para a gente poder responder. Então, não tem como fazer essa nesse exato momento, tá bom? E aí, vocês vão finalizar essa atividade de hoje com essa aqui, que é para vocês pintarem e relembrarem tudo que a gente estudou sobre as histórias do passado, ok, pessoal? Bem tranquila essa atividade para vocês fazerem também, ok? Um beijo da professora. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje de história. É bem legal a história, né? Que a gente aprende a contar muitas histórias e a gente está falando sobre objetos antigos. Então, os objetos antigos, as coisas que são de antigamente, a gente pode utilizar fazendo uma linha do tempo para saber o que acontece lá mais antigamente e o que acontece atualmente. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau!